Lição de número 11 tem como tema a promessa e a maldição de Deus. Preste bastante atenção quando estudar a reação de Deus ao pecado de Adão e Eva. Guarde na memória, Deus os criou à sua imagem e para a sua glória. Eles pertenciam a Deus. Deus os amava, tinha-lhes dado tudo o que podiam precisar e os avisou sobre as consequências da desobediência. Mas escolheram desobedecer a Deus. Gênesis 3:9 está escrito: E chamou o Senhor Deus Adão e disse: Onde estás? Como Adão e Eva não apareceram para conversar com Deus, então ele chamou: Adão, onde você está? Por que Deus o chamou? Ele não sabia que eles estavam se escondendo? Por acaso não está em toda parte? Não estava ao lado deles entre as árvores? Não podia vê-los o tempo todo? Sim, Deus podia ver onde Adão e Eva estavam se escondendo. Por que então chamou Adão? Deus chamou Adão porque, apesar de pretender puni-lo por seu pecado, ainda os amava. Ele estava lhe dando a oportunidade de concordarem com ele que estavam errados ao acreditar em Satanás, em vez de acreditar nele. Deus não mudou. Ele ainda chama hoje em dia, apesar de não podermos ouvir sua voz como Adão ouvia. Como Deus não nos chama hoje, ele nos chama através de todas as coisas que podemos ver ao redor de nós. Compare. Num nível mais pessoal, nós conhecemos pais que ameaçam punir seus filhos na próxima vez que se comportarem mal. Mas quando chega a hora, o mau comportamento é ignorado porque os pais estão muito ocupados ou muito cansados para cumprirem a ameaça da punição. Vocês acham que Deus age desse jeito? Será que Deus apenas ameaçou Lúcifer e seus anjos quando eles se rebelaram? Não. Deus sempre faz exatamente como promete. Ele não é como nós. Frequentemente falhamos em fazer o que dissemos. Deus é fiel e não muda. Nem hesita, nem negligencia em fazer o que prometeu. Adão e Eva tinham que ser avisados das consequências do pecado. Sim, Deus os avisara claramente. O diabo não os fez pecar, eles mesmos escolheram pecar. Agora eles tinham um bom motivo para ter medo de Deus. Por quê? Porque eles desobedeceram e ele era seu Criador, nos chamando através de sua palavra. A Bíblia é a mensagem de Deus a cada um de nós. Deus realmente quer cada um de nós o conheça. Gênesis 3:10 está escrito: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Adão e Eva estavam com medo de Deus porque tinham desobedecido ao seu mandamento. Compare. Se os filhos decidirem fazer alguma coisa que seus pais os proíbam, eles esperarão e farão somente quando acharem que seus pais não estão por perto. Mas se eles ouvirem seus pais se aproximando, tentarão se esconder, porque têm medo de serem descobertos e castigados. E quando uma criança sabe que desobedeceu, tem medo e não quer se aproximar de seus pais naquele momento. Assim como as crianças se escondem porque estão com medo e vergonha, também Adão e Eva se esconderam de Deus. Adão e Eva tinham motivos para temer. Eles sabiam o que tinham feito. Sabiam o que Deus tinha dito que aconteceria por causa do seu pecado. Gênesis 3:11 está escrito: E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Deus interrogou Adão e Eva a fim de dar-lhes uma oportunidade para se arrepender. Isto é, mudar de ideia e concordar com Deus de que havia feito algo errado. Deus tinha direito de interrogar Adão porque era o seu Criador. Deus o criou, depois fez Eva da costela dele. Ambos pertenciam a Deus. Ele os criou para que o amassem, obedecessem. Deus também dá a vida a nós e a todas as pessoas. Em Atos 17:25 diz: Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele é nosso dono por direito.
Adão e Eva tinham que prestar contas a Deus pelo que haviam feito. E nós também temos que fazê-lo por tudo que pensamos e fazemos durante nossas vidas. Hebreus 4:3 está escrito: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus vê todas as coisas. Ele sabe tudo o que fazemos. Em Gênesis 3:12-13 está escrito: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Adão colocou a culpa em Eva. Eva culpou a serpente. Mas Deus já sabia de tudo o que havia acontecido. Nada estava escondido. Compare. Quando alguém é descoberto fazendo alguma coisa errada, normalmente tenta culpar outra pessoa. Algumas vezes uma pessoa inocente é castigada porque alguém que errou colocou a culpa nela. Nós podemos tentar culpar outras pessoas como Adão e Eva fizeram, mas Deus sabe de todas as coisas e não permitirá que escapemos do castigo culpando outra pessoa. Gênesis 3:14 está escrito: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Deus amaldiçoou a serpente porque foi usada por Satanás. Ele não nos diz como era a serpente antes de ser usada por Satanás para enganar Eva, mas sabemos que ela não rastejava sobre o ventre quando Deus a criou. Mas agora Deus disse que ela iria rastejar sobre o ventre e comer pó. Deus sabia que foi Satanás quem falava através da serpente para tentar Eva. Ele conhece tudo que Satanás e seus espíritos pensam e planejam. Eles não podem esconder nada de Deus. Deus castigará Satanás e todos seus maus espíritos por todos seus feitos perversos e por sua horrível desobediência. Uma vez que Adão e Eva desobedeceram a Deus e seguiram o conselho de Satanás, foram separados de Deus e dirigidos por Satanás. Eles não eram mais filhos de Deus, eram filhos de Satanás. Satanás tornou-se o Deus deste mundo. Nessa altura, Satanás provavelmente pensou que derrotara Deus e queria completo controle do mundo e de todas as pessoas. Era isso que Satanás queria. Mas ninguém pode derrotar a Deus. Deus é o Criador Todo-Poderoso. Deus prometeu que enviaria um libertador que derrotaria Satanás e libertaria a humanidade do seu poder. Você sabe o que é um libertador? Gênesis 3:15. Está escrito: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus planejou que o libertador prometido seria filho de uma mulher virgem. Virgem é uma mulher que nunca casou ou viveu como esposa de um homem. Observe que aqui não diz o descendente deles. O homem nem sequer é mencionado neste versículo. Quando lemos ferir a cabeça, simboliza destruir a autoridade ou a liderança de um grande poder. Quando a cabeça é ferida, o resto do corpo não pode sobreviver, mas aquele cujo calcanhar é ferido sobrevive, apesar de estar ferido. O libertador lutaria contra Satanás e o derrotaria. Satanás também lutaria contra o libertador e o feriria, mas não seria capaz de derrotá-lo. O libertador prometido iria destruir Satanás e libertar a humanidade de seu poder para que o homem novamente tivesse comunhão com Deus. Nós já aprendemos muita coisa sobre Deus estudando Gênesis capítulo 1 e 2. Agora também veremos que Deus é bondoso e misericordioso. Salmo 145:8 está escrito: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Graça e sabedoria são duas palavras maravilhosas. Graça é a bondade de Deus derramando-se sobre pecadores. Misericórdia é a maneira de Deus para livrar os pecadores da punição que merecem. Nós sabemos, baseados no que já aprendemos, que Deus sempre castiga o pecado.
Mas o seu grande amor, Deus prometeu livrar-nos de um modo especial, enviando um libertador para que o homem pudesse ser salvo do castigo que merecia. Ele podia simplesmente deixar Adão e Eva morrerem e irem para o castigo eterno. Era isso que eles mereciam. Mas Deus prometeu um Salvador que libertaria Adão e Eva e toda a humanidade do controle de Satanás e os traria de volta a Deus. Imagine um rapaz que, desobedecendo às instruções do pai, pegou o carro da família e saiu. O rapaz perde o controle do carro e se machuca seriamente. Quando o pai sabe do acidente, o filho imediatamente vai ao hospital para estar com ele. O filho está com muita vergonha e teme até olhar para o pai. Ele sabe que é total merecedor da ira do pai. Mas em vez de demonstrar ira, o pai demonstra preocupação pelas necessidades do filho. Ele é bom para seu filho. Apesar de saber que haverá um sério castigo para a desobediência do filho, o pai se preocupa em ajudá-lo a recuperar-se dos seus ferimentos. O pai demonstrou graça, dando a seu filho o que ele precisava em vez do que merecia. Mas Deus é mais amoroso e bondoso do que qualquer pai terreno poderia ser. Deus deu a Adão e Eva tudo o que eles precisavam quando os criou. Deus não tinha que dar tantas coisas boas para eles, mas lhe deu porque é amoroso e bom. Quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, mereciam a ira de Deus. Mas o que Deus fez? Ele os mandou imediatamente para o castigo eterno? Não. Porque ele é misericordioso e bondoso, prometeu enviar um libertador para salvá-los do castigo que mereciam. Quando falamos da graça e misericórdia de Deus, nós normalmente as colocamos no contraste com o merecido castigo pelo pecado do homem. O amor de Deus é demonstrado através da criação. Mas nós vemos a graça e a misericórdia de Deus depois que o homem se rebelou contra o Deus que o amava. Em Gênesis 3,15 está escrito: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Deus disse a Eva que, por ela ter desobedecido ao Senhor, ela e todas as futuras mães sofreriam ao dar à luz filhos. Seu marido teria autoridade sobre ela. A maldição de Deus sobre o homem e sobre a terra. Gênesis 3, 17 a 19. Está escrito: E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomada. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Adão totalmente deu ouvidos a Eva em vez de obedecer ao que Deus havia lhe dito. Ele sabia o que Deus havia dito, mas ele preferiu seguir as sugestões de Eva e fazer o que ele sabia ser a vontade de Deus. Mesmo os nossos familiares podem tentar confundir-nos e fazer pensar que não precisamos crer em Deus. Satanás usou a serpente para enganar Eva e usou Eva para fazer Adão desobedecer a Deus. Nem Adão nem Eva fizeram escolhas certas e ambos sabiam o que Deus havia dito. Precisamos ter certeza de que estamos crendo em Deus e não nos homens. Como já aprendemos antes, Satanás muitas vezes mente para nós através de pessoas e tenta tornar essas mentiras muito atraentes. Vocês devem lembrar que nossa primeira lição foi sobre a autoridade da Bíblia. Devemos nos lembrar continuamente de que a palavra de Deus foi escrita para nós para que pudéssemos conhecê-lo e saber o que é certo. Deus é a autoridade suprema para toda a verdade. Ninguém é tão sábio quanto ele. Eva decidiu descobrir se Satanás era mais sábio que Deus. E Adão decidiu fazer suas próprias escolhas. A história dos resultados do pecado de Adão e Eva deve ser suficiente para nos advertir a darmos uma boa e longa olhada na Bíblia, a fim de aprendermos e crermos no que Deus nos diz em sua palavra. Por Adão e Eva terem dado ouvidos a Satanás,
caíram em sua cilada e desobedecido a Deus, Deus disse que daquele tempo em diante a terra seria amaldiçoada. Porque Adão e Eva ouviram Satanás, caíram em sua armadilha e desobedeceram a Deus. Por isso Deus disse que daquele momento em diante a terra seria amaldiçoada. Antes de Adão pecar, tudo crescia sem que ele precisasse trabalhar duro. Ervas daninhas e pestes não existiam. Mas quando ele pecou, Deus amaldiçoou a terra e ervas daninhas começaram a crescer. Isso dificultou o trabalho dele. Os resultados do pecado afetaram não somente Adão e Eva, mas também o adorável jardim que Deus havia dado a eles. De fato, todas as coisas ruins do mundo existem por causa da desobediência a Deus. Satanás e seus seguidores desobedeceram a Deus e agora vagueiam pela terra. Quando o homem desobedeceu, seu pecado afetou toda a criação de Deus. Por que o pecado do homem afetou toda a criação? Deus tinha feito a terra para o homem. Porque amava o homem, deu a ele tudo o que precisava. Ele queria que eles fossem amigos para sempre. Mas o homem desobedeceu a Deus. O homem rejeitou o seu amor. Parte da consequência seria que o homem não mais viveria em um ambiente perfeito. Vivemos num mundo que ainda sofre com aquela maldição. Estamos lutando constantemente contra doenças, dores, fraquezas, dores de parto, trabalhos duros, difíceis, condições climáticas, pestes de animais e insetos, ervas daninhas, tristezas, angústias e morte. Nenhuma dessas coisas existia no mundo antes de Adão e Eva terem pecado. Deus havia lhes dado um lugar perfeito para viverem e queria que eles estivessem em perfeita harmonia com Ele para sempre. Mas o homem escolheu rebelar-se contra Deus e essa rebelião trouxe consequências desastrosas que ainda sofremos até hoje. O corpo de Adão deveria morrer exatamente como Deus havia dito. Deus o havia feito do pó da terra. Porque Adão pecou, ele disse que seu corpo deveria morrer e voltar para a terra. Quando Deus criou Adão e Eva, criou-os capazes de viverem para sempre. Mas agora Adão e Eva tinham que morrer por causa de sua desobediência a Deus. O pagamento pelo pecado é a morte. Não apenas morte física, mas separação de Deus, agora e para sempre, e castigo eterno no lago de fogo. Gênesis 3:20 está escrito: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Apesar de as pessoas terem diferentes cores de pele, nós todos originalmente vivemos dos mesmos pais, Adão e Eva. Atos 17:26 diz que Deus, de um só, fez toda a raça humana. Eva foi a primeira mulher e a mãe de todo ser humano. Adão foi o pai de todos nós, mas foi separado de Deus porque deixou de obedecer-lhe. O seu pecado arruinou seu perfeito relacionamento com Deus e também a perfeição da terra que ele lhe tinha dado para habitar. Seu pecado desencadeou nas correntes de tristezas. Por causa do seu pecado, Adão e todos seus filhos morreriam. Romanos 5:12 está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todas as pessoas em todos os países morrem porque todos nós somos descendentes de Adão. O diabo não os fez pecar. Adão e Eva sabiam o que Deus havia dito. Eles sabiam que ele os amava, mas eles mesmo assim desobedeceram. Pense no amor tremendo que Deus havia demonstrado a Adão e Eva. Ele havia criado todas as coisas boas, lindas e úteis para eles. Ele os criou e deu-lhes vida. Ele era seu criador amoroso e comunicava-se com eles, dizendo-lhes tudo o que precisavam saber. Pense no horror que foi o pecado deles e o horror que é o nosso pecado diante do nosso Deus amoroso e santo. Mas pense na graça que Deus demonstrou em sua promessa de enviar um libertador. O amor de Deus é absolutamente maravilhoso. Quão triste é o pecado à luz de seu amor. O pecado trouxe terríveis consequências. Convivemos com essas consequências todos os dias. Na Bíblia nós vimos como todas as tristezas da vida começaram e vimos um Deus santo e justo, reto, verdadeiro e perfeito em tudo que faz.
Em nossa próxima lição, veremos o que Deus fez para suprir graciosamente as necessidades de Adão e Eva. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e a descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 12º passo dessa jornada ou na nossa 12ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.